Olá, seres humanos aí de todo o país, do mundo, de todas as várias nações aí que nos acompanham, os nossos fãs ao redor do planeta. Eu sou o Daniel e nós estamos em mais um IBCcast, o podcast da IBC, e hoje o podcast das gerações, em que nós vamos conversar aí sobre assuntos do dia a dia em que a nossa fé se inclui, né? Para você que acompanha aí o que a IBC tem feito, você sabe que a gente está passando pela campanha Juntos para que Muitos Creiam, né? Que é uma campanha muito especial que a gente já viveu em 2009 e está retomando hoje, que tem a ver com relacionamento, com promover a unidade dentro da igreja e também com levar Jesus e levar amor, esperança, cuidado, auxílio para fora da igreja, para a nossa cidade, né? E pensando aí no assunto dessa campanha, a gente começou o nosso podcast aqui em setembro com o tema Alcançando o Perdido, Alcançando o Necessitado, né? E para isso a gente trouxe dois convidados muito especiais, que são membros aqui da IBC e que acho que os dois estão estreando aqui com a gente, né? Eu vou deixar eles se apresentarem para vocês. O primeiro é o Irã. Quem é você, meu amigo? Boa tarde, né? Eu continuo me chamando Irã, né? Eu sou um discípulo aí de Jesus em processo de restauração, lutando contra várias lutas aí, dia a dia. E é isso, só por hoje. Amém. E o outro convidado de hoje é o nosso irmão Juninho. Tudo bom, meu irmão? Olá, tudo bem? Eu continuo me chamando Juninho, discípulo amado de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando aí com várias falhas de caráter, mas limpo só por hoje, né? Vivendo um dia de cada vez. Amém. Gente, a gente chamou o Juninho e o Irã hoje para conversar um pouquinho sobre a vida deles, né, a trajetória deles aqui na igreja, a trajetória como discípulos e também sobre esses projetos que vocês exercem, né, aqui com comunidades, né, com pessoas que vocês alcançam. Cada um realiza coisas diferentes, com públicos diferentes e que tem tudo a ver com essa ideia de trazer ali uma esperança, uma paz, um cuidado e trazer a presença de Deus para quem está precisando, né? Então eu queria começar com o Juninho aí. Meu irmão, Amém. Conta um pouco aí sobre o que é que você vive, o que é que você tem feito. Cara, é uma longa história, né? Eu cheguei aqui nessa comunidade perdido, né? Sobre o efeito de muita droga, né? Quando eu cheguei aqui, a família já não sabia mais o que fazer comigo, né? O primeiro contato com essa estrutura, com essa ferramenta, foi lá na Casa Amarela, lá no Querigma, lutando aí com questão das drogas, da prostituição. E daí eu comecei um processo de restauração, fazendo parte dessas ferramentas, né, do Celebrando Restauração, assistindo os cultos aos domingos. E o tempo foi passando, teve idas e vindas, teve recaídas e tal, mas aquela semente que havia sido plantada, ela estava começando a brotar, né? E em vários cultos aqui na IBC, e cada culto que eu vinha, Deus estava falando comigo, estava usando a pessoa do pastor Armando para me dar umas injeções. E foi muito legal que... Umas pauladas também. Né? Exatamente. E aí teve um dos cultos aí, um dia, que o pastor Armando usou uma mensagem, uma pregação, que tipo assim, cara, meu irmão, tira a bunda do assento e vá fazer o mesmo, né? Então, literalmente, aqui dali foi para mim, porque assim, eu estava vindo só aos cultos, aos domingos, um evangelho simples, verdadeiro, pregado de uma forma verdadeira, de uma forma muito simples, assim como foi Jesus e assim como está na mensagem. Então, eu entendi que aquilo dali era para mim, que a palavra de Deus ir e fazer o mesmo, né? Então, eu me senti tocado por aquilo dali, um dom que Deus me deu, servir, amo servir. E aprendi aqui dentro dessa igreja as ferramentas adequadas. E o combustível correto, né? Porque uma coisa é eu ir lá fazer por alguém, mas qual é a motivação correta daquilo dali, né? Então eu aprendi aqui, entendeu? Amém. E tu, Irã, cara, como é que tem sido essa tua trajetória? Pronto, a minha trajetória aqui na IBC começou em 2013. Eu me converti em 19 de maio de 2013, né? E assim, é incrível que pareça, eu com 16 anos de idade, eu andava aqui nesse bairro. E quando eu olhava pra cá, já tava aqui, eu dizia que aqui era um circo, ó. E eu dizia assim pro meu colega, até hoje a gente lembra, cara, eu ainda vou nesse circo aí, porque esse circo deve ser muito massa, porque ele não vai embora. Ele não vai embora, esse circo. Legal. Então, assim, e quando eu vi que era uma igreja aqui, poxa, não é circo, é uma igreja, ó. E isso me chamou muita atenção, né? Eu, doido pra vir no circo.
Mas aí a minha trajetória, tipo, a minha esposa começou pela minha esposa, né? Um PG na época convidou ela para ela fazer a SOS, né? Computação, curso, e aí as meninas lá chamaram ela e a gente não era cristão, não. E eu tinha ódio de crente, sabe? Eu não dava valor crente, não. E aí ela veio aqui, aí eu vinha deixar ela ali na porta ali, no portão, e de lá eu ia pros paredão. E chegava só no outro dia em casa. E ela, como eu não sabia, não. E aí num dia, cara, ela me chamou pra vir, sabe? Ela, ei, vamos hoje aí, muita briga, era muita briga, não tinha como não, era muita adultério, muita confusão. E aí sabe de uma coisa pra fazer as pazes? Eu vou hoje. Aí eu vim, sabe? Aí eu no caminho já vim dizendo, ela, não vou ser crente não vou ser crente não dá certo não. Mas eu cheguei aqui, gostei, achei legal, bacana. Eu disse, ela, ó, a gente pode vir aqui de boa, pra mim não ter problema não, mas eu não vou ser crente não. Aí ela, só simpatizante, né? ela, não tem problema não, meu filho, tem problema não. O que pode a gente vir, eu, tá certo. E aí, cara, nessas vindas pra cá, eu encontrei um cara, o nome dele é Josildo, mas a gente conhece ele como Jô. Ele morava 2 casas da minha e eu não sabia, nunca tinha visto esse cara. E aí, quando a gente chegou aqui, ele me chamou pra um PG, sabe? Na época era PG. Aí ele, cara, tem um PG, vou participar, eu moro lá bem pertinho da tua casa. E eu, não, mano, de boa, vou falar com a mulher aqui, mas nunca te vi lá, não. Aí ele, não, eu moro lá 2 casas depois da tua. Eu, tá certo. Aí eu e a minha esposa, quando brigar, a gente passava 15, 20 dias sem se falar, viu? Dormia na mesma cama, um virado para um lado pro outro, se falava não, meu irmão. E quando eu saí daqui, no dia que eu disse que ia pro PG, eu já saí brigando com ela. Aí pronto. Aí eu, pronto, agora quebrou as forças. Como é que vai pro PG? Brigado. E aí quando a gente chegou lá, né, eu tô contando um pouco disso aqui para entender como eu cheguei lá no projeto de criança. Quando eu cheguei em casa, na sexta-feira esse cara foi na minha casa. Esse cara foi muito usado por Deus, mano. Na sexta-feira ele chegou lá na minha casa e bateu lá, era 7 horas da noite. Aí, irmão, oi. Ei, não, só pra avisar que amanhã tem um PG lá, vai dar certo ir. Aí eu tive que falar com a mulher, mano, pra chamar, porque na frente dos outros tem que ser amigo, né? Quando não... Aí, ei, Lília, aí ela, o que é? Já vi, a baixinha é bruta, meu irmão. E aí ela chegou lá, aí, não, o irmão aqui tá perguntando se a gente vai lá pra reunião lá. Aí ela, vamos, né? Cara, por incrível que pareça, desse dia em diante, quando ela disse assim, vamos, né? Aí ele, tá certo, espero você lá. Ele saiu e eu peguei na mão da minha mulher e entrei pra dentro. Vai saber o que foi isso, eu creio que foi Deus naquele momento que interviu na minha vida e na dela. Cara, a partir desse dia, eu não era cristão nesse dia ainda, mas a partir desse dia, nunca mais eu passei um dia brigado com a minha mulher. Amém, glória a Deus. Sabe? E assim, aí foi daí que surgiu, né, eu querer vir para a igreja, porque eu só vim naquele dia que eu tinha dito só para fazer amizade mesmo. Jesus estava transformando alguma coisa. Para fazer as pazes, e depois era assim, porque eu brigava com a minha mulher, cara, na quarta-feira, para mim poder sair quinta, sexta, sábado, domingo. Aí eu fazia as pazes na segunda. Era tipo assim, sabe? Rapaz, tipo assim, briga na quarta, que é pra sair quinta, sexta, sábado, domingo, e na segunda eu faço as pazes e tá de boa, pronto. Eu era assim, eu era esse cara. Porque, é como eu disse no começo aqui, que eu tava até falando com vocês, desde da minha infância, cara, eu fui criado sem pai e sem mãe, né? Então, assim, eu fui criado na rua. Eu fui criado na rua mesmo, completamente. Era eu e a minha irmã. Minha irmã, eu com 7, a minha irmã com 14. O meu pai, quando deixou a minha mãe, ele nunca quis saber de mim. Dizia que eu até nem era filho dele. Quando eu nasci, mandaram me jogar no lixo e tudo. Foi toda uma história, né? Mas, glória a Deus, já perdoou meu pai, tá? E tudo. Glória a Deus, tudo isso foi curado. Mas isso para mim foi um processo muito doloroso. Porque tipo, você escuta dos seus pais, você escuta de todo mundo, os vizinhos, a comunidade inteira. Tipo, eu morei 21 anos no São Miguel. Foi 21 anos o pessoal dizendo que eu ia ser vagabundo. Eu só escutava isso, né? Isso aí não vai prestar para nada, não. Não tem pai, não tem mãe. Por que eu não tinha? Porque a minha mãe saía 4 horas da manhã para trabalhar. E ela chegava às vezes meia-noite. Então, se a minha mãe saía, eu estava dormindo. E quando ela chegava, eu estava dormindo também. Então, eu não via ela. Então, eu ia para o colégio se quisesse, comia o que fizesse. É sobreviver mesmo. Não tinha isso não, né? E quando eu fui entrar nesse processo aí de projeto, gente, de criança, que hoje trabalho com criança e adolescente, eu nunca quis isso. Se eu disser para você que eu quis fazer um projeto, eu nunca quis. Nunca passou pela minha mente, ideia minha não. Isso aconteceu como, né? Aconteceu eu aqui no culto, também, estilo Juninho aí, eu estava no culto e o pastor Armando, né? Isso também foi em 2013, por incrível que pareça. Em julho de 2013. As coisas se conectando aqui, né? O pastor Armando foi e disse assim, um ditado que o pessoal diz, pau que nasce torto nunca se direita. Aí ele disse, gente, não é bem assim.
Se você, com a palavra de Deus, você dá para ir deixando reto, vai ajeitando o caminho e a palavra de Deus ela vai deixando reto. Restauração, né? Que a gente sempre bate. Aí eu isso peguei é e disse verdade. assim, ó, amor, tu não sabe de uma coisa que é. Eu dentro da Topic, que eu vim de Topic, né, pra cá. Topic lotada, né, indo pra casa. Eu, amor, se eu disser, Deus falou comigo, tem uma coisa pra te dizer, o que é? Eu vou pegar os meus sobrinhos, que eu tenho 4 sobrinhos, e eu vou deixar eles bem retinho na palavra de Deus, tu vai ver. Legal. Foi esse o meu desejo, gente. Foi esse o meu desejo. E aí o que acontece? Lá, né? Lá onde eu moro hoje, que eu morava com a minha mãe e tudo, cheguei no outro dia, peguei meus 4 sobrinhos, peguei a minha filha, 5, né? E peguei 2 meninas que estavam passando as férias lá na minha mãe. Aí eu peguei a Bíblia da minha filha, a Bíbliazinha infantil, e todo dia li uma história. 7 horas, começava às 7 horas da noite. Lia uma história e aí eu distribuí um lanchezinho. Começou com 7 crianças, por incrível que pareça. E aí no outro dia, esse era todo dia, viu? No outro dia veio o Davizinho do outro, aí ficou 8 crianças, 9, aí 10. Aí veio um menino lá chamado, a gente conhece ele como Rubim. Até hoje o apelido dele é Rubim. Cara, esse menino veio. E quando ele chegou lá, ele fez algo incrível. Igual a mulher samaritana, não tem, né? Uhum. Ele fez aquilo. Ele chegou lá, participou do projeto. Aí quando ele saiu lá no loteamento, no outro dia ele trouxe uma carrada. Legal. Ele disse assim, cara, lá Isso é no muito projeto é um momento legal. A gente lá escuta a Bíblia, ele lê a Bíblia e tem lanche, galera. Tem lanche. Tem lanche, né? Tem Pronto. lanche. Meu irmão, era só uns 10. Com uma semana tinha uns 17. Aí na área não dava mais pra ficar. Ficava um pisando em cima do outro, que era muito menino. E idade diferente, não tinha isso não, viu? E a minha mãe era muito católica. E a minha mãe tinha umas cadeiras lá que eles faziam missa e tudo lá. E eu disse, mãe, oi. Mamãe podia me arrumar essas cadeiras aí? Porque o menino não tá dando mais aqui na área. Aí ela, pode pegar, meu filho. Aí eu peguei e comecei debaixo de uma mangueira. Botamos debaixo da mangueira as cadeiras. E aí, galera, agora é aqui debaixo da mangueira. Aí tá certo. Resumindo, em 4 meses a gente tinha 60 meninos. Caramba. Eita Deus. E aí tu me pergunta, eu fiz isso? Não. Foi tu, Irã? Não, eu nem criei projeto. O meu coração não tinha nada de... O meu coração só tinha uma coisa. Vou ensinar a palavra de Deus para esses meninos. Pronto. E hoje esse projeto, Amiguinhos do Criador. que Aí, chama, amiguinhos do Criador, hoje Tem eles se quantos meninos chamam- hoje? Hoje tem 60. Se na fila de espera aí tem uns 20 a 30, porque hoje a gente não comporta mais do que isso. Né? Hoje a gente tem uma sede, conduz sala, tem banheiros, né? Tem um salão de festa lá bem bacana. Então hoje a gente Muito atende massa. as crianças Muito de legal. terça-feira, aí de 7 da noite às 9. Né? E o que me deixa impactado, cara, que vem criança de longe. A pé, viu? Vem a pé. Vem de longe, de E longe. quais as atividades vocês fazem lá, assim? Pronto, as atividades que a gente tem lá. Chegou às 7 horas, você tem 40 minutos para brincar. Brincar do que você quiser. Brinca de bola, carimba, pular corda. Aí hoje tem fute-mesa lá pros meninos, né? Tem uma galera que gosta de bater papo lá. Tem amarelinha, tem desenho, tem pintura. Então tem esses 40 minutos de diversão aqui e outra. Chegou lá no projeto, entrou, é proibido celular. Quem entra já Ô, sabe, bênção, deixa o glória a celular lá Deus. na Legal, cantina. E aí, tipo, já sabe, os adolescentes chegam aí, não, tio, beleza, eu vou botar lá. Eles já vão pra cantina, entrega lá o celular, Fica porque... tudo se tremendo, não? Fica, é proibido, viu? No começo foi uma luta pra poder... Aí, a Os gente, dependentes do celular, né? aí eu dizia, galera, vocês passam o dia Restauração aí. viu? vocês passam o dia todinho, né? Aí aqui só 2 horas, vamos respeitar a norma do projeto. Mas eu acho um absurdo a pessoa que fica usando o celular E- enquanto tá aí- com outras pessoas. Não, isso é triste, velho. Não. É complicado. Aí... Mas é triste E é mesmo. desse jeito, Hoje é infelizmente. E a sociedade, ela vive dessa forma. Então, lá no projeto, a gente tenta desconstruir isso para introduzir a palavra de Deus da forma como Deus realmente quer a gente. Né? O intuito do projeto é esse. Aí, depois dessas 40 minutos de brincadeira, a gente tem um momento de dinâmica, de palavra, né? E a gente junta os grupos lá, separa criança e adolescente. A gente separa, hoje eu fico com adolescente. Hoje eu tenho em média 35 adolescente. Eu fico com 35. Tu imagina que tu no meio de Bem 30, tranquilo. Tu imagina que tu no meio de 35, né? E a minha esposa fica com outros, né, lá, com as crianças. A minha sogra e o meu sogro na cantina com outra Olha aí, colega, a Kelvin. legal. A família toda Massa, envolvida, cara. Envolvida. E aí, lá dentro do projeto, a gente criou um grupo de liderança. Muito Porque eu bom. entendi que, tipo assim, eu tava atrás de servo, confesso pra vocês. E eu peço a Deus, não vou mentir, galera, confesso. Tá aí quem Peço. tá ouvindo, ó, se quiser ajudar a se engajar, né? Quem tiver aí ouvindo aí, quiser se engajar no projeto lá, é só me procurar, que eu procurar a administração da igreja aqui, que eles com certeza vão dar o meu número, não tem como não dar não. Aí lá é de terça-feira. Mas eu sempre orei a Deus pedindo servo. E aí um dia Deus me disse, cara, tu não precisa, porque você já tem. As pessoas de casa. Você já tem os servos. E outro, sabe o que Deus disse? Tu tem um bocado de adolescente, cara. Você tem que entender que é discípulo que faz discípulo. Massa. É. Você não precisa ir buscar lá fora. Você tem que fazer aqui.
Vai dar mais trabalho? Vai. Essa é a verdade, tem que ser sincero. Mas é uma forma de motivação, né? Quando vê um crente já preparado e tudo, o cara quer servir, beleza. Mas quando tu tem que preparar um de lá dentro, o trabalho é mais árduo. Mas é isso que eu acreditei que Deus queria. Então, o que eu fiz? Formei um grupo de liderança dentro dos adolescentes. Olha aí. Massa. Meu irmão, quebrei cabeça que só, quebra até hoje, mas aí, tipo, a gente tem encontro, a gente vai pro cinema junto, só é 5. A gente vai ali 5, eu cuido deles 5. A gente tem dia de pizza lá em casa, Massa. a gente tem dia de jogar videogame lá na minha casa, né? Tem dia de preparar a reunião, preparar o que a gente vai fazer, qual a dinâmica, tipo, nos juntos, né? Aí, a próxima semana a gente já vai se juntar para ver o que a gente vai fazer para a galera do projeto poder estar junto com os juntos, né? Legal. Então a gente já está nesse trabalho aí. Mas é isso. Mas assim, quando eu olho assim pro projeto, cara, se pergunta assim, qual a minha motivação de estar lá e tudo, cara, a minha motivação maior é Cristo. Amém. É Cristo, porque assim, eu olho para a Bíblia e Jesus disse assim, ó, quem receber um desses pequeninos, recebe a mim. Recebe. Cara, às vezes vem o pivete mais bagunceiro mesmo, mas eu olho assim, Senhor, o Senhor disse que quando eu recebo ele, eu estou recebendo o Senhor, então eu tenho que suportar aqui, amém. verdade. E toda terça-feira quando eu chego lá, às vezes estou cansadão, estou doido para estar em casa, mas eu olho para isso, sabe? Não, Senhor, o Senhor disse que Vale eu a recebo pena, o né? Senhor e vale a pena te receber. E, cara, quando termina, mano, parece que eu tô um poldo, sabe? Eu tô bem novinho. E, cara, eu sou sério, eu brinco com eles. Um dia a gente passou parado na pandemia, aí teve um menino lá, o Isaac, disse assim, eu tô com tanta saudade do Tirã, pai. Aí ele, por quê? Mas tu vê ele todo dia? Não, tio, mas é porque lá no projeto ele fica igual nós, ele brinca, ele corre. E aqui eu não vejo ele fazendo isso, porque ele tá na casa dele, a gente se fala e tudo, mas a gente não brinca igual lá. Então, assim, eu tenho muito isso, sabe? E o que eu louvo a Deus é que Deus me deu um respeito muito grande. Tipo assim, eu vou fazer eles te respeitarem. Cara, tem menino lá que não respeita nem pai nem mãe. Eu sou sério pra vocês. Respeita não. Mas quando eu digo, ei, baixa a cabeça e foi mal, tio. Desculpa. Que é um cara de 19 anos, mano. Tem um menino lá que tem 19 anos. Chegar pra tu e desculpa aí, tio, foi mal, eu errei. Perdão, aí eu olho assim, Senhor, acabei de me dar uma lenhada aí. Isso é fruto de um processo, né? Falou aí que na questão de endireitar, né? A gente sabe que a gente não, na verdade, o Espírito, né, faz a obra, a gente tem o poder de ajudar sem instrumento, né? Mas a palavra, eu me lembro do versículo que vinha em todos os papéis comunicados do Colégio Querigma, né? Quando eu estudei lá a minha vida inteira, né? É um provérbio que eu esqueci qual é a passagem exata, mas assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. É exatamente isso, né? Agora, eu queria ouvir um pouquinho mais o Juninho aí, porque... Amém. Se deixar aqui, o Irã vai aqui o dia e a noite. Né? Mas a gente volta isso aqui. É importante. Mas a gente tá ouvindo muita bênção, né, cara? Assim, eu tô impressionado com a forma como cresceu, né? E o amor que você tem por essas crianças. E queria saber também do Juninho, né, cara? Eu sei que a gente conversou um pouquinho, você tem um monte de coisa aí que você faz. Amém. Me conta aí o que tá no teu coração. Então, cara, como eu ia falando, né? Eu tenho 14 anos de IBC já, né? Tenho uma boa caminhada. Mas assim, eu só vim entender mesmo o Evangelho, né? A pessoa de Jesus. Depois de alguns burdoados, algumas quedas, né? Bater com a cara na parede. Entender que não é do meu jeito, né? É do jeito como Deus quer, como está na palavra. E daí, então, assim, eu comecei essa caminhada de restauração. E depois desses mutirão que eu fiz no presídio, deu vontade de fazer esse café da manhã em algumas comunidades terapêuticas, né? Então, a primeira foi a Fazenda do Caminho, do Seu Brandão, que foi eu, a minha esposa, foi algumas professoras nossas lá da escola, uns primos e umas primas da minha esposa. A gente conseguiu uns alimentos, a gente foi lá fazer o café da manhã. Foi o primeiro café da manhã. Aí o segundo café da manhã foi naquele projeto que fazer o bem por alguém, né? E aí foi quando eu fui lá pro IVV, né? Movimentei uma galera, mano, levamos muita fruta, café da manhã e tal. Foi muito lindo, mano. Batemos umas fotos lá, eu trouxe as fotos pra cá, as fotos desapareceram, eu fiquei com raiva. E aí veio aquela mensagem assim, muito serena no meu ouvido: meu filho, você tá fazendo pra mim. E aí, assim... Não precisa ninguém ver. Não precisa saber, ninguém ver. Tanto que hoje eu faço um bocado de coisa por aí, né? E eu não gosto muito de me aparecer, né? Eu bato as fotos e posto aí para as pessoas que me ajudaram, né? Para prestação de conta, né? A Gleice, vocês conhecem a Gleice, né? Sim. A Gleice é aquele jeito bem manso dela, às vezes, minha esposa, né? Uhum. Ela disse que antigamente, quando ia mais no presídio, né? Ou quando fazia a ceia de Natal, né? Sim. Lá
na Praça do Ferreira, Sim, eu essas fui uma coisas, né? vez lá. Aí alguém Muito ia legal. bater e dizer, Gleice, para aí pra gente bater, fazer uma pose. Aí ela dizia assim, rapaz, eu falava assim, se quiser bater a foto, bata logo rápido, porque eu não vou parar nem um segundo. É, Se quiser, e de preferência nem me pegue na foto, É. porque eu não vou posar aqui não. com certeza. O Então, negócio era aí abençoado. daí assim, eu comecei através desse convite lá do pastor lá de Morrinhos, Assembleia de Deus. Cara, quando eu fui a primeira vez, assim, eu me sensibilizei, sabe? Foi eu e a minha esposa, nós fomos num Fox que eu tinha, porta-malazinho pequeno, mas foi lotado de coisa. Sobrou só o meu espaço e o espaço dela. E aí, com o tempo, né, aquilo foi crescendo no coração, Deus foi nos abençoando assim com as doações, levantando pessoas. Eu falei, filha, nós temos que comprar um carro maior, porque ele não está dando mais para pegar as doações, né? E a gente precisa também lá fazer o sopão, né? Tem que ter um lugar para colocar os panelão de sopa, né? E aí assim, a gente orou a Deus e Deus nos abençoou com um carro maior, com carroceria. Então hoje sempre quando a gente vai para Morrinhos, a gente vai com a carroceria lotada de cesta básica para fazer o sopão também, né? Eu comprei até uns bichos, uns caldeirão grande, né? Para poder fazer a sopa. E um certo dia eu sempre desafiando o GR, né? O nosso GR já foi lá algumas vezes. E aí um dia eu desafiei um pessoal do meu grupo de passe, né? Que eu estava liderando nessa época. E aí o cara disse, não, eu não vou poder ir, mas eu vou ajudar. E deu uma contribuição lá, pequena. Eu falei, cara, é muito bem-vindo. Já dá para comprar aqui as verduras. E aí quando nós chegamos com as fotos, que eu mostrei as fotos para ele, ele falou, cara, como é que é feito esse sopão? Eu fui explicar para ele. A próxima vez eu vou doar o fogão. E o cara doou o fogão, velho. Fogão industrial de 4 bocas, grande e novinho, mano. Levei pra lá, cara, foi muita alegria. Então o sopão hoje é feito dentro da igreja, que antigamente era na casa das irmãs, né? Uhum. E daí ia ser muita benção, cara. A gente vai pra lá e tudo. Aí às vezes as pessoas me perguntam aqui, cara, por que tu vai fazer o sopão, distribuição de cesta básica tão longe, podendo fazer aqui? Eu falei, meu irmão, meu Deus, Deus me quer lá, cara, né? Aqui já tem gente demais. E tem uma coisa, pra mim tem sido muito valioso eu sair daqui pra ir pra Morrinho, que é 210 quilômetros, porque assim, eu tô saindo da minha zona de conforto, cara. Sim. Eu tô saindo da minha zona de conforto. E dentro das comunidades terapêuticas, fazendo os cafés da manhã, como a gente faz aqui na Zion, a gente faz lá na Fazenda do Caminho, na Restitui. Então tudo isso tem sido motivo de muita bênção para mim e tem ajudado na minha restauração, né? Isso tem um papel fundamental. Mas o Irã falando aí assim, cara, eu tinha esse projeto, eu idealizei isso? Não, eu também não idealizei, não. Aconteceu. Aconteceu, cara. Então, assim, por que isso aconteceu comigo e aconteceu com o Irã? Porque um dia ele disse assim, Senhor, eis-me aqui. Amém. Me usa. Eu tenho certeza que ele falou isso. Então, comigo foi do mesmo jeito. Então, meu irmão, na hora que você dizer para Jesus assim, Senhor, eis-me aqui, meu amigo, pode se preparar que vai vir. Então, hoje em dia, eu não só faço dentro das comunidades terapêuticas, eu não faço lá em Morrinhos. Tem um projeto também que eu descobri ali na Dom Luiz, agora eu não me recordo o nome, eu tenho um problema, né? A bicha, a pedra comeu tudo. Mas assim, eu sou muito grato a Deus porque Deus me leva, né? Eu estava dando uma palestra aqui no Galpão Azul e eu não sabia, o Bezerra foi que me falou depois, né? Que tinha uns pastores aí que queria conhecer o Celebrando Restauração, os projetos e tal. E depois que eu terminei, esse camarada me chamou para ir para lá, conhecer o projeto dele. Aí pronto, aí eu vou na terça-feira também lá deixar uns pães, dar uma palavra lá para a galera, são moradores de rua, né? E o mais interessante disso é 2 Coríntios 13:12, cumprimentai o seu irmão com um abraço e um beijo santo, né? Cara, essa é uma ferramenta poderosa, meu irmão. Aonde eu chego, possa ser quem for. Eu tô abraçando, eu tô cheirando, eu tô beijando, porque eu tô quebrando a pessoa ali naquele momento. Quando o Irã falou aí a questão assim da rejeição, que ele tem problema com o pai e com a mãe, né? Então, hoje não, porque ele já foi tratado, mas antigamente ele com certeza ele teria esse problema de rejeição, né? E como é que eu identifico isso, né, nessas pessoas? Que a gente vai levar o sopão, que a gente vai fazer um café da manhã. É no abraço. E tá na palavra. Então, quando eu dou... O abraço ali é mais importante até do que... Cara, do que a todo o resto, comida né? ali. Cara, não, isso é pura verdade. Eu já teve momento de eu chegar numa casa para distribuir lá o sopão e a cesta básica. E
eu dar o abraço naquela pessoa e aquela pessoa não querer mais me soltar. Uhum. E depois ela me chamar para conversar e dizer assim, cara, você não sabe o quanto isso foi importante na minha vida, porque eu nunca ganhei um abraço. Então eu vejo que nem sempre a cesta básica é importante, nem sempre um prato de comida é importante. O que está faltando também são as pessoas entenderem esse outro lado. Que nós temos que atender primeiro a necessidade desse povo que está sedento. Às vezes as pessoas querem chegar dando biblada, vai descer fogo do céu, prosperidade, aquela coisa toda. Cara, mas tem muita gente sedenta, precisando de um abraço, precisando de um ouvido, de ser escutado com atenção, né? E assim, eu me sensibilizei muito com esse negócio e é o que eu faço hoje. Eu agora há pouco, quando eu saí de casa, já deixei lá algumas coisas para distribuir numa comunidade terapêutica chamada Martelo de Deus. E nós saímos daqui para Juazeiro, sexta-feira, para atender o chamado de uma família, cara. Aí eu faço uso das mesmas palavras. Eu imaginei fazer isso? Eu sonhei com isso? Não. Simplesmente Jesus me levou, a mim e a minha esposa, para Juazeiro para poder atender essa família, né? Poder estar ali juntos, orando, partilhando. Eu sempre levo umas cartas e ali eu coloco aquelas cartas ali e as pessoas começam a partilhar, começam a chorar e aí entra a palavra, né? Eu sempre dou uma palavra ali para fechar e aí termina com um abraço. E por mais que você queira dizer não, mas velho, um abraço ele fala muito. E eu tenho aprendido isso aqui na IBC quando eu servia no Celebrando Restauração, no Conexão, ali entregando os folhetinhos e tal, recebendo as pessoas, dando sejam bem-vindos e tal, abraçando todo mundo, né? Então isso para mim é muito importante, cara. Eu me sinto assim muito leve, muito abençoado por entender que Deus me tirou do fundo da fossa e me colocou nesse local. Eu me lembrei, Juninho, a gente teve a oportunidade alguns meses atrás de participar de um sopão e eu espero que a gente consiga, né, agora no Juntos fazer de novo alguma coisa do tipo e continuar, né? Sim. Porque a ideia não é que isso pare agora, né? Sim. Mas a gente pôde participar, eu e a Gleice, com um sopão que algumas pessoas dos nossos bairros próximos fizeram. Uma irmã chamada Larissa, daqui da igreja, organizou e chamou outras pessoas, a gente foi junto e tal. E a gente passou por uma praça e depois foi para outro canto lá no centro e distribuiu muita comida, e apareceu muitas pessoas. Mas nas praças, né, a gente encontrou muitos moradores de rua ali deitados, né, nos becos e tudo mais. E às vezes o cara nem tava assim passando fome. Ele dizia, não, eu já comi hoje, ou então recebia e tudo, obrigado e tal. Mas a gente parava para conversar, dava uma palavra curta ali. E aí muitos falaram assim, rapaz, o fato de vocês estarem dando atenção pra gente, de você estar ouvindo, de você estar conversando com a gente, isso faz toda a diferença, né? Sim, sim. Porque até se você for atrás de pessoas que trabalham com isso, né, elas vão dizer que tem locais aqui que a pessoa não passa fome, não. Pode até não ter casa, mas ela todo dia ela recebe alguma coisa. Todo dia recebe. Então, assim, mas para alguém chegar e conversar, né, e dar uma atenção, dar um abraço, né, isso faz diferença. Muita diferença. Isso foi um dos motivos também de eu sair daqui para ir para Morrinhos. Porque aqui já tem muita gente fazendo. Uhum. E ao chegar naquela cidade, eu me senti assim abençoado e da mesma forma chocado com o que acontece numa cidade pequena como aquela. Eu sempre ouvia falar em curral eleitoral, né? Uhum. E eu presenciei aquilo de perto. Cara, sabe o que é você entrar numa casa de um camarada que está acamado há 3 meses sem ter acesso à saúde e sem ter nada dentro de casa? E a gente poder entrar naquela casa, abraçar a esposa, abraçar o cara, levar o filho para fazer uma cirurgia, no testículo tinha um caroço lá, e através de uma amada aqui a gente conseguiu uma pessoa em Sobral e a gente encaminhou e tal, fazer toda uma ponte, né? Então assim, Deus tem nos usado ricamente para atender essas pessoas, sabe?
e também levar o evangelho, né? Esse evangelho que é simples e é verdadeiro. Amém. Então, assim, quando Jesus fala na palavra e de fazer o mesmo, às vezes eu me incomodo porque eu faço pouco. Porque essa semana, quando a gente chegou de Juazeiro, a minha área lá da minha casa, que é uma área que também não é pequena, mas ela estava cheia de mantimentos. E ali eu saí para distribuir, né? Eu já fui lá na Restitui, eu fui na Restitui ontem e já fui hoje de manhã. Eu já consegui umas doações para levar para lá. E eu vou no Martelo de Deus quando chegar lá. E agora na próxima semana, sábado e domingo eu tenho aula. Mas na segunda-feira eu já tenho uma outra casa para ir. E sem contar também que nesses momentos quando eu vou para as comunidades terapêuticas, sempre tem uma galera que já está terminando, está saindo, pede uma ajuda, um negócio. Uhum. Quando eu não coloco para trabalhar lá na minha escola, eu vou lá, levo uma cesta básica lá na casa do cara, entendeu? Porque assim, eu cometo o pecado da gula quase todo dia, cara. Pô, então eu acho que a pessoa está necessitando também, né, cara? Então o que é que custa, né? E às vezes a pessoa, bater uma foto aqui, um negócio aqui, para mostrar para não sei para quem. Eu falei, mano, deixa eu bater só a foto do que foi entregue, porque eu tenho prestação de conta. Tem uma rede de supermercado aqui em Fortaleza que me ajuda. Então todos esses alimentos que eu recebo lá, às vezes eu saio fazendo a rota, a carroceria do carro vai lotada, mano. E aí quando eu chego em casa, aí a minha esposa começa a tirar para um, para outro e tal, leva para a terapeuta, que é uma cesta de um vizinho, lá do bairro tal, e a gente sai distribuindo. Legal isso. Então assim, cara, e tudo isso foi daqui de dentro dessa igreja que eu aprendi. E às vezes me incomoda eu ver tantas pessoas recebendo a mensagem e ainda continua ali, velho. Uhum. Mas tudo Parado, bem. né? Tem que fazer, mano. Cada um tem seu tempo, mas a gente precisa sair, né, como você disse, tirar a bunda e... tirar a bunda da centro, sair da zona de conforto. Que eu acredito muito no poder do Espírito Santo, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu sou sincero. É como você disse no começo, Juninho, é no eis-me aqui. Sem o eis-me aqui, né? Então, assim, quando a gente está no eis-me aqui, muda. Deus muda, porque o evangelho, ele transforma. O evangelho, ele não é ele não é parado. Não tem ninguém que queira viver o evangelho que fique parado. Não existe. Não existe. O evangelho, ele muda. Ele muda. Essa é a verdade. O evangelho, ele muda. Ele não fica parado. Ou seja, eu vejo que tem uma galera que está em stand-by, né? Escuta o evangelho, mas fica ali em stand-by. Esperando o que eu não sei, né, cara? Eu acho que a gente tem que sair, velho. Tem que mover. E os juntos, cara, isso é muito importante. É muito massa, porque vai envolver uma galera, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Desculpa. Eu até pedi perdão a Deus esses dias, sabe? Confesso pra vocês. Porque eu sou muito desse, cara. A galera do culto da quarta-feira sabe, né? Que eu sou o polêmico, ó, o cara aí. É que eu sou meio brabão, assim, né? Um pouco. Mas brabo com amor, essa é a verdade. Eu digo assim. Mas assim, eu aprendi uma coisa, sabe? Esses dias, que o corpo, ele é formado por vários membros. Então tem membro do meu corpo que trabalha menos do que o meu coração. Tem membros do meu corpo que é mais parado do que o meu sangue. Concorda comigo? E eu acredito que na igreja também acaba funcionando assim no corpo de Cristo. E Deus vai usar cada um do jeito que Ele quer, né? E da forma que Ele quer. E eu acredito que na hora que Ele quer. Porque assim, cara, Deus já fez tanta coisa na minha vida. Por isso que eu disse a vocês, que eu só tenho 9 anos de convertido, mas eu me considero tipo um crente velho, sabe? O cara parece que já tem 40 anos aí na fé. Por quê? Porque Deus já fez tanta coisa, que é tanta história, mas é tanta história para um cara novo na fé, que às vezes eu fico constrangido. Mas eu acho que o cara pensa que eu tô mentindo, Senhor, se eu for contar isso aí. Que é tanta coisa, os caras sabem que eu converso, a galera que me conhece. Cara, o massa disso tudo é que nós temos uma liderança que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Isso é massa. Esses projetos que é desenvolvido aqui na igreja, isso é muito bom. Isso ajuda, né? Tipo, eu acho que eu servi um monte de área já aqui, geração futura, um bocado. Mas assim, algo que eu gosto lá de fora, cara. Eu confesso pra vocês que sou apaixonado lá por fora. Porque pra cá eu gosto de vir só ouvir. Eu gosto é de fazer lá fora. Sim. Eu entendo que a grande necessidade do evangelho chegar é lá fora. Eu acredito muito nisso. E assim,
né? Eu sou meio louco, sabe? Eu tenho umas coisas que a minha esposa diz, mas tu é doido. Eu, não, amor, eu vou lá e... Tipo, a minha mãe, a minha mãe já faleceu, faz 5 anos. E quando a minha mãe descobriu que tava com CA, ela teve que ir pro ICC, né? E aí, uma colega minha, que o pai dela já tinha ido lá, disse assim, ei, Irã, tu vai que hora? Eu, não, eu ouvi dizer que eu tenho que estar lá 3 horas da manhã. Aí ela é mesmo, aí ela, às vezes chega, tem muita gente lá mesmo na fila, viu? Eu, não, tá certo, tem problema não. Aí o amor, nós vamos amanhã, né? Nós vamos levantar 1 hora da manhã, vamos fazer bolo, cuscuz, vamos levar um café da manhã para aquela galera. Ali, tu é doido? Não, a gente vai lá e tu vai ver como Deus vai usar a gente lá. Aí ela, tá certo, cara, a gente acordou, a gente fez, sabe? Mas chegou lá, cara, é muita gente, cara, que chega dos interior, cara. Você fica triste, sabe? Chega top, a galera não come, cara. Tem gente que não tem condição, que vai porque alguém conseguiu uma vaga pra ela lá, mas ela tinha que estar na fila. Entende? Cara, quando eu pedi até um carro de um colega meu, tinha carro não nesse tempo. Até o Jô, meu amigo lá, o Jô. Ei, Jô, mesmo teu carro, Jô, pode ir. Macho, eu enchi esse carro de café, cuscuz, bolo, pão, enchi. Cheguei lá, quando eu abri a tampa, o pessoal pensava que era pra vender, mano. Aí a galera sem dinheiro, como é que vem? Ei, pessoal, não é pra vender não. Eu vim lanchar com vocês aqui hoje. É pra gente lanchar mesmo. A minha mãe, ela também tá no mesmo processo de vocês. Mas eu quero dizer a vocês que Deus ama vocês incondicionalmente. E aí, meu irmão, desci a lendo a palavra de Deus lá e chamei eles, a gente orou junto, todo mundo. Pai, foi tão massa, parecia que a gente era da família, sabe? Aí eles botando café um pro outro, e aquele momento assim, bastante bacana. A minha esposa olhou pra mim e disse, cara, tu é louco. Eu, não, amor, eu acredito que Deus, se tivesse no meu lugar aqui, ele fazia isso. Porque Deus nos chamou, não foi pra mim. Ele me chamou pra mim fazer o que ele diz que eu tenho que fazer. Eu não tenho que ser o Irã, eu tenho que ser o Irã que Deus quer que eu seja. Amém. E não o que eu quero é que ele me faça. Porque assim, ser o Irã que, Senhor, eu queria isso, queria aquilo, é muito fácil. Confesso pra você. Mas ser o Irã que, Senhor, eis-me aqui, leva-me. E não é fácil. É como eu digo, o evangelho, ele é fácil, ele não é difícil. Sim. O difícil é a caminhada dele. Porque a caminhada do evangelho lhe tira da sua zona de conforto. A seara é grande, mas falta ceifeiros. Isso, porque não é fácil. E eu entendo isso perfeitamente. E assim, no meu caso, né, que hoje, tipo, eu, cara, trabalhava no fórum e aí Deus tocou no meu coração um cara lá no São Miguel. Morei 21 anos lá. E quando eu tava na Messejana, vendendo lanche e tudo, Deus falou comigo lá na Messejana. Veio aqui. Ei, vai ver como é que tá o meu povo. Aí eu... Ei, Lili, que Deus falou comigo. Aí tá ficando, doido? Eu tô não, Deus falou. Falou. Disse que é pra me olhar o povo dele. Eu disse que é lá onde eu morava, lá no São Miguel. Que a minha mãe não queria que eu andasse lá com medo dos cabos matar. Aí eu, não vou não, né? Fui pra casa, mano. Aí a semana todinha, no fim de semana, fui comprar as cores do lanche. Quando eu cheguei no mesmo canto, cara, que pareça. Deus, vai ver como é que tá o meu povo. Aí eu cheguei em casa, eu chorei, meu coração pesado. Chorei, parecia um menino novo. Aí, amor, se Deus falar comigo de novo, nós vamos. Eu não quero nem saber, nem que me mate. Se me matar, amém. O Senhor disse que ainda que morra, viverei eternamente. Eu vou. Cara, cheguei lá, cara. Na Messejana, Deus falou, mano. Vai ver como é que tá o meu povo. Ei, mas eu fui bater no São Miguel. Cheguei lá, cara, parecia aquela cidade de faroeste, mas as casas tudo crivado de bala mesmo, as portas, tudo. Mas era um negócio louco. Não tinha um pé de pessoa no meio da rua, só um vento passando no meio da rua, que eu disse assim, meu irmão, que loucura é essa aqui? Aí, e eu sou doido pro menino mesmo, Deus encarnou esse negócio em mim, que o negócio não sai de perto não. E aí, quando eu cheguei lá, chego logo um bocado de... Quando eu parei assim na porta, tem um canto lá que eu chamava de Favela da Terezinha, que é uma família grande, medonha, eles moram tudo lá. Aí eu cheguei lá, os meninos vieram tudinho, aí eu comecei a falar com o pessoal. Aí eu, não, minto. Fui pra casa nesse dia, eu vi ele, fui pra casa. Quando eu cheguei no meio do caminho, Deus falou comigo de novo. Monta um grupo de oração aqui. Aí o Senhor, como é que eu vou montar grupo de oração, negado? Quer me matar aqui, Senhor. Eu vim aqui foi só essa vez. Eu, assim, desse jeito, falo com Deus. Com medo ainda. Sério. Eu, Senhor, não tem como não montar grupo de oração aqui, não. Eu e Deus falando. E aí fui pra casa. Aí o irmão do Dom me liga. Ei, irmão, soube que tu veio aqui, cara, não sei o que. Ele, irmão, eu tô desviado, cara, da igreja e tal, tô nas drogas. E aí eu disse, macho, eu tô querendo montar um grupo de oração aí de terça-feira. Aí ele, irmão, não, cara. Ei, pois vem fazer aqui na minha casa. Uma benção. Aí eu, Senhor. Aí eu liguei pra minha esposa, e amor, vamos fazer o grupo de oração. Ai, meu Deus. Vamos. Aí, como era? Eu vinha do fora até a Messejana.
Aí a minha esposa ia do Jabuti pra Messejana, eu pegava ela lá, a gente ia pro São Miguel. Aí cheguei lá no primeiro dia, saí nos bequinhos, tudo, que eu morei 21 anos lá. Saí chamando todo mundo pra essa oração, mano. Saí chamando mesmo. Até tinha um pessoal lá, né, de Candomblé. Eu cheguei lá, bati na porta. Oi, tudo bem? Boa noite. Não é que a gente vai fazer uma oração aqui. Se a senhora quiser participar, é aqui na casa do Birro, tá? Tá certo, meu filho, eu vou. Sei que foi um bocado de gente. E a gente orou lá na casa dele, a gente conversou. E aí ele se reconciliou com Deus, esse cara. Ele e a esposa dele, né? E desde esse dia, glória a Deus, ele tá bem. Tá bem, tá no caminho. E aí eu peguei e disse assim, eu acho que a gente tem que espalhar de casa em casa, que não tem que ficar só aqui não. Aí o Dom, então bora pra fazer lá em casa. Aí a gente começou, cara, fazer de casa em casa. E lá, antes, tinha até uma irmã daqui, a Rosiane, tinha um projeto lá, mano. Projeto Curió, o nome. Tinha um projeto grande lá. E aí a gente começou, mano. Começou a ir gente. E as casas lá, muito pequenas, muito baixas. Não cabia mais. Aí quando eu chegava de moto e eu trazia o lanche, né? Que eu vendia lanche aí, o que sobrava, isso aqui já é o da reunião, senhor, dá certinho. Deus sempre sobrava ali, mano, um pouquinho pro lanche. Aí quando chegava lá os pivetes, aí o pastor chegou. Era o lanche que tinha chegado. Aí os pivetes, ei, pastor, tem o que hoje pro lanche, ó. Aí eu... O negócio é atrair criança com comida. Né? Aí eu, tem. Aí, beleza. E aí, cara, eu conheci essa mulher, a Rosiane, lá, e por incrível que pareça, lá nesse canto lá, começou a se converter gente, cara, nos grupos lá que a gente fez. A galera começou a se converter, mano. Sério mesmo. E era algo, Deus fazendo algo extraordinário lá. Cara, a gente chegava lá, a comunidade já tinha vida, mano. Tinha vida. Eu cheguei lá, falei com os caras lá que mandavam lá. Eu disse, pessoal, tem uma oração ali, se vocês quiserem. O pessoal só disse, nego, você pode andar em qualquer... Porque o meu apelido lá é nego. Nego, você pode andar em qualquer canto. Ninguém vai mexer com você aqui, não. No dia que der certo, a gente vai. Eu, meu irmão, mas vocês estão convidados. Toda terça-feira eu chamava eles. Toda terça. Não tinha medo, não. E aí, um dos irmãos deles era envolvido, né? E eles... Os cara era parceiro, esse cara também, sabe, macho? O apelido dele é até B. E aí, ele não podia mais andar lá. Não podia. E aí, um dia ele veio, só que ele foi lá pro Curió, num quartinho. Cara, o quartinho do tamanho dessa mesa aqui, mais ou menos só 2 paredes, o cara ficava sentado dentro. E aí, o Dom me chamou, irmão, o B tá em tal canto, bora lá visitar ele? Bora. A gente chegou lá, cara, foi os irmãos tudinho, a gente sentou no chão, todo mundo. Cara, a gente começou a chorar lá juntos. A gente só chorando. E a gente contando o que Deus tinha feito na nossa vida para esse cara. E esse cara aceitou Jesus lá nesse dia. Esse cara. Benção. Sabe? E quando ele aceitou Jesus, cara, ele pegou meu telefone e eu dei uma Bíblia a ele. Ele tem essa Bíblia até hoje. Ele disse, cara, aquela Bíblia, eu ainda tenho ela até hoje. Isso já faz uns 6, 7 anos. E aí ele se converteu, só que o que acontece? Ele disse, Eirão, que eu ainda estou usando droga. Ele ligava para mim, do interior que ele estava aí. Eu disse, cara, tem problema não. Deus, cara, é um dia de cada vez. E eu acredito que Deus vai lhe restaurar. Aí tu acha, mano? Tu acha que eu ainda tenho chance, mano? Eu tenho, cara, tem. E todo dia eu ligava pra ele, todo dia. Resumindo, esse cara conseguiu na caminhada, ele voltou pra lá. Os caras, ninguém aceitava ele lá, meu irmão. É só Deus isso. Os caras disseram, sabe o que? Ele tá na benção, pode mandar ele vir pra cá. Ele só não pode sair, mas se ele tá na benção, ele pode andar aqui a hora que ele quiser. O cara tá morando lá, cara, 4 anos, glória a Deus. Certo? E é um respeito na vida desse cara. Então, e quando eu cheguei lá, não tinha nada, cara. Hoje tem, pra glória de Deus. E outra, eu fiz uma ação lá pra criança, deu 200. Caramba. 200 meninos. E a minha esposa disse assim, cara, como é que a gente vai cuidar de 200 meninos? Amor, eu não sei. Deus proverá. Deus proverá. E eu acredito no poder de Deus. E assim, então Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida que eu fico assim, Senhor, eu não sou merecedor disso. E o que é que eu digo pra vocês? Que não sou eu. Não vem de mim, não sou eu, porque se fosse eu tinha feito há 26 anos atrás. Porque eu me converti com 26 anos, eu nunca tinha feito nada disso. Porque depois que eu me converti, que aí eu tô falando, aí sou eu. Eu aonde? Não tem nada a ver comigo. Eu acredito que isso é o poder do Evangelho, através do Espírito Santo, que entrou na minha vida. Caramba. E aí ele flui. Sabe, a gente já tá no momento de encerrar, vou já deixar vocês dar as palavras finais. É tanta história que a gente no instante termina, né? Ligeiro, viu? Muito exemplo maravilhoso, viu, para nossa comunidade. E assim, uma coisa que eu percebo, de modo geral, eu sempre comento, né, que geralmente quem cresce na igreja ou tem uma vida mais tranquila, quando conhece a Jesus, como o próprio Jesus falou, né, aquela moça que lavou os pés dele com os cabelos, né? Sim. E aí acho que era Simão que estava recebendo ele em casa e disse, como é que pode isso aí? Ela, não. Ele, não, eu cheguei aqui, ninguém nem
me ofereceu nada, não lavou nada e ela lavou com os próprios cabelos, né? Por quê? Porque a quem muito foi perdoado, muito ama. Ou seja, né? Talvez eu noto assim, né? O Irã passou uma infância difícil, uma infância de abandono. Então ele olhou para as crianças com misericórdia, disse, eu quero cuidar, né? Sim. Juninho Tive o passou problema. pela adicção e tudo mais, aí hoje vive nas comunidades terapêuticas, ajudando pessoas, Sim. né? Falou do ICC também, a gente também fez ação no ICC, né? E uma grande coisa que nos sensibilizou lá foi o Giovanni, irmão da Gleice, né? Que teve um câncer no ano passado. Se curou esse ano, para a glória de Deus, Glória a né? Deus. Amém. Deus é bom. E foi muito abençoado lá pelo ICC. E aí ele escreveu um livro, ele disse, eu vou doar o que eu ganhar, né? Para essa causa. E além disso, a gente pensou na ação lá das cartas de amor, né? De Deus para as pessoas e levou lá, né? No Sim. ICC que foi feito aqui na igreja, né? Sim. Mas eu noto que às vezes a gente precisa passar por uma coisa pra gente se sensibilizar com aquilo, né? Eu também, a minha irmã passou anos de cadeira de roda, né? Sim. Antes disso eu não pensava em questão de acessibilidade, de ajudar pessoas com deficiência. E aí quando ela chegou nessa situação, aí todo canto que eu passava eu observava, vixe, aqui não tem como minha irmã entrar. Aqui tem, onde eu for morar tem que ser acessível e tudo, né? Então assim, eu vejo que nós como povo de Deus, como vocês falaram, o Espírito Santo, a gente precisa permitir que ser tocado pelo Senhor, para que a gente faça assim, que a gente precise passar por algo para a gente se sensibilizar com o outro que está precisando, né? Se tocar, deixar ser tocado e deixar que ele faça. O Irã falou algo aí em relação a esse movimento que ele fez com esses 200 meninos e a esposa questionou, mas assim, ele falou logo no início aqui que não era projeto dele, mas é um projeto de Deus, né? Isso. Que usando a pessoa dele, da esposa e a família. Já teve momento também de se aproximar os dias de eu ir para as comunidades terapêuticas, que ir para Morrinhos, já as datas tudo já definida, e eu olhar para a área da minha casa e não ter nada. E de repente as doações começam a chegar. Meu irmão, só precisa você estar à disposição. Isso. E deixa Deus, que Deus cuida. Deus cuida. Entendeu? Deus cuida. E cuida maravilhosamente. Eu já passei várias experiências. Eu me recordo de a última que a gente foi para Morrinhos. Nós chegamos lá numa casa e quando nós adentramos lá na casa, a casa de tapera, as telhas, rapaz, uma coisa, eu não sei como é que a pessoa vive num lugar daquele não. Ela estava fazendo um mingau para recém-nascida num fogão a lenha. A criança deitada numa rede, tudo sujo, o sol batendo nas restas, aquela fumaça dentro de casa. E nós conseguimos um fogão e um botijão de gás para a mulher fazer o mingau para aquela criança. E levamos uma cesta básica lá. E quando nós chegamos naquele lugar, o pessoal das casas vizinhas viram. E até me chamou em particular e disse, ela não pode receber não, porque ela é do outro lado, do outro partido. Eu digo, senhora, aqui é o partido de Deus que está chegando aqui. Então a bênção é para todo mundo, inclusive para a senhora. Né? Então, assim, cara, é muito maravilhoso quando a gente se dispõe ao reino de Deus. Amém. Eu não sei nem o que dizer de tanta bênção que eu já recebi. E eu me incomodo porque o que eu estou fazendo hoje é pouco. A gente tem pouco. tipo, a gente tem às vezes essa sensação, tipo assim, porque a gente tá vendo que dá para fazer, entende? Eu me iro muito comigo. Eu sou muito irado. Com as pessoas eu não tenho ira, não. Eu me iro comigo, eu fico bravo, eu brigo comigo mesmo. Poxa, Senhor, como é que pode eu fazer um negócio desse? Ou como é que pode eu não ter feito? Então eu tenho muito esse questionamento comigo, eu brigo muito comigo. E isso pra mim é bom, não é ruim, eu acho bom pra mim. E outra, falando em construção, falando que vem história aqui, mano. E aqui tem história. Tipo, na pandemia, né? Um bocado de gente, todo mundo preso dentro de casa, querendo ou não, né? Cara, acredito que na pandemia eu tava sendo servente. Passei 40 dias como servente fazendo uma casa. E é bem aqui assim, viu? Não é longe não, no Barrocão, a mulher vivia no estado, cara, calamidade, 7 filhos, uma casa de taipa, a casa caiu um lado, tinha uma barroca no meio, colchão cheio d'água, o menino dormia, macho, e a gambiarra lá, mano. Eu disse, Senhor, isso aqui é só o Senhor para não morrer de choque. Dentro d'água, mano, o pessoal dormia dentro d'água. Caramba. Eu olhei assim, cara, isso aqui é algo, Senhor, aqui num bairro desse aqui, ainda um negócio desse. Quando é no interior muito longe, eu fico calado, que não tem tanto recurso. Mas bem aqui assim, cara, no Barrocão. Aí eu não gosto de entrar muito, porque se eu entrar, eu vou até o fim, mano. Eu não tô nem aí.
Aí uma irmã lá disse, ei, eu tô muito sensível, falou com a minha esposa, vamos ajudar? Aí eu disse a Lília, a gente tava até entregando um sopão nesse dia. Aí eu disse a Lília, vamos, amor, mas vou lhe dizer uma coisa, vamos ajudar, vamos, mas se eu entrar, eu vou até o fim. Porque quando Deus abençoa, cara, ele abençoa até o... Ele abençoa Ele levanta pessoas pra transbordar. essa Não faz obra incompleta. Então eu disse, eu só entro aí se eu for... E eu disse a ela, e se não tiver recurso, vamos tirar do nosso, vende o que nós tiver aqui, vamos fazer alguma coisa aí pra terminar. A mulher dele, olha, tu é doido, né, mano? Vamos, pronto, é desse jeito. Ela olhou assim, ei, A mano, pobre deve sofrer, viu? tu é doido, Tu é doido, aí ele não rama. Ela Aí tá eu, bom, não, e aí eu disse, Mas tem que aí eu ser disse, assim. aí eu disse a ela, ó, se for de Deus, o Senhor supre. Bora. Ela, bora. Meu irmão, peguei os meus contatos aqui, eu sou corretor, né? Eu comecei pra construtor e tal, e colega. Um cara disse logo assim, irmão, vou doar 10 sacas de cimento, outro eu vou doar... Aí começou a vir, aí eu, meu irmão... Aí eu, e agora, o pedreiro? Aí eu liguei lá pra Zion, aí tinha um cara lá, o pedreiro lá, e o cara, vem buscar aqui. Eu ia buscar o cara todo dia, buscar e deixar. Em 40 dias nós fizemos a casa da mulher. Resumindo, quando eu cheguei nesse beco, quando eu cheguei nesse beco lá, só tinha 13 casas de barro. 13 casas de barro. E eu dizia pra gente, vocês não precisam viver desse jeito, não. Vocês conseguem. Vocês conseguem fazer uma moradia bacana, uma casa. Eu não vou fazer a casa de vocês, não. Mas eu acredito que vocês conseguem. E Deus vai abençoar vocês. Eu não estou aqui à toa, não. Deus não me trouxe aqui à toa, não. Só o que eu digo a vocês. Ei, mas aquele negócio que o governo deu aí, auxílio. E eu comecei a falar pro pessoal. Ei, mas se eu te disser que o pessoal endoidou lá começou a fazer as casas. Ei, cara, quando eu saí de lá... Às vezes só falta o conhecimento. Quando eu saí de lá, conhecimento. por que pareça, 13 casas de tijolos, mano. 13, mano. Eu olhava assim, aí o pessoal dizia assim, ó, ei, irmão, todo mundo agora fez casa, cara. Todo mundo fez casa, não sei o quê. E assim, eu chego lá e o irmão chegou e tal. E assim, a gente tem um irmão que doa um frango aqui, né? E tudo. Aí, tipo, lá no projeto, eu não faço pro projeto. Eu dou pras famílias. Né, a gente distribui 2 franguinhos, viu, para cada família. Aí a gente anota lá as que recebeu da primeira, beleza. As que não recebeu, na outra levada, elas recebem também, né? Que eu acredito que serve para os outros, para o marido e tudo também. Não só o menino come, a mãe come, a família come por inteiro. E quando a gente recebe muito, eu vou lá nesse beco, cara. E quando eu chego lá, meu irmão, ele disse, ei, irmão, não esquece de nós, não. Ele disse, eu sei que o irmão... Eu não tenho nada a ver comigo, não, cara. É Deus. Deus, ele que não esquece de vocês. Vocês têm que olhar pra Deus. E eu acredito... E, tipo, pessoas lá, mano, foram pra igreja, mano. A galera foram pras igrejas lá de perto e tudo. E quando eu passo lá, um cara... Ei, irmão, eu tô indo pra igreja, viu, cara? E tal. E o cara, que muito massa. Legal. Mas, assim, enquanto muitos estavam presos, Deus permitiu... Ei, mano, peguei Covid na segunda remessa. Na primeira lá, meu irmão, era... Bebendo café em copo dos outros, água. Não tinha miséria, não, meu. Água quente. Aí... E lá... Viu, lá na tora lá era de 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Aí tinha um irmão, mas Deus é tão tremendo. Ele abençoou um irmão que todo dia, cara, tinha um irmão que abençoava com lanche e com almoço. Nunca era o mesmo. Sempre era, ei, aí a gente botava no grupo, ei, quem vai doar o almoço hoje? Ei, eu. Quem vai doar o lanche? Eu. E resumindo, todo dia tinha, mano. E aí o lanche vinha, o almoço vinha, a gente dividia com a galera todinha, mano. O pessoal, uma comida, o pessoal comia. Quando o pessoal via, mano, ixi, irmão, é isso aí o almoço. Irmão, é nosso, viu? Aqui é pra nós. O Senhor há de multiplicar aí. Aí Deus multiplicava, todo mundo comia lá. E o pessoal dizia assim, mano, tu é doido, mancho? Como é que tu faz um negócio desse Ele aqui, escuta mano? muito isso, né? Aí cara, eu, o pessoal cara, não conhece, aí eu olhar né? assim, cara, Deus faz bem mais pra mim, mano. Deus faz bem mais do que isso aqui, não é nada comparado com o que Deus fez na minha vida, na minha família. Eu fui um cara que a família toda quebrada, cara. Agora você imagina aí a galera tirando a bunda do assento e... Se cada um consegue fazer, imagine uma Cara, igreja só precisou ele, um só, para mover ali 14 pessoas. E essas 14 pessoas se multiplicarem. Então assim, meu amigo, se eu puder sair da minha zona de conforto e se debruçar em cima desse evangelho e de fazer o mesmo, meu irmão, a coisa funciona de forma diferente. O negócio é porque eu só quero para mim, eu obtenho e retenho. E o evangelho de Jesus não é para ficar só para mim. Eu tenho que multiplicar ele. Multiplicar de que forma? Não é eu ler o evangelho e... Não, vou fazer isso aqui na minha vida. Não. Você tem que dar vida ao evangelho.
materializar o evangelho. E a materialização do evangelho, da vida no evangelho, é isso aí que você faz. Amém. É verdade. É tipo, uma vez, um cara aqui na igreja, estava tendo um curso e o cara fazendo pergunta, ei, você acha que você é o quê? Né? Eu sou o espelho. Meu irmão, Deus só reflete aqui e vai para lá. Não fica comigo não pode ficar comigo não. Tem que refletir em outras pessoas o evangelho de Deus. Então assim... Nós só temos dois objetivos nessa terra aqui. É amar e servir. Sim, velho, acabou-se, mano. Não tem amém. conversa. E a gente fala de igreja, cara, eu aprendi muita coisa aqui na IBC, sabe? Eu louvo a Deus por essa É uma escola. comunidade aqui. E até teve uma época aí que um bocado de gente saindo para um lado, pro outro. Eu disse a minha esposa, olha, eu vou logo te dizer aqui. E um pessoal chamando nós para ir convidar. Rapaz, eu vou em qualquer um. Eu vou na Assembleia, na Batista, eu vou em qualquer lugar. Não tem besteira comigo, não. Mas a minha congregação, eu tenho ela. Eu confesso para você. Aí e eu disse assim para ela, olha, se Deus quiser me tirar de lá, ele fale comigo. Ó, vá para tal canto. Aí eu vou, mas ou um irmão, ou um pastor, não sei. Irmão, não vou não. Eu só vou. Deus não já falou comigo um bocado de vez. Eu sou testemunha que Deus fala, cara. Eu não preciso. Sim. Não preciso. Quando eu leio a Bíblia aí, Moisés, Deus falando com Moisés, às vezes eu fico, acho como é que pode e tal. Mas Deus falou comigo também, cara. Sabe, eu escutei Deus falando tantas vezes comigo. E debaixo dessa tenda aqui, mano. Cara, eu tenho um testemunho de vida debaixo dessa tenda aqui tremendo da minha mãe. A minha mãe, Deus sempre usou ela para me usar, por incrível que pareça. A minha mãe tinha um bocado de problema que Deus pegava os problemas da minha mãe, aí me usava para alcançar vidas. Tipo, teve um bem ligeirinho aqui, que já tá encerrando, tô em cima da hora. Mas é porque não tinha história, muita viu? coisa. Ele tava tava nervoso, não queria falar. Pra falar primeiro, porque eu não sei o que eu vou dizer, não sei o quê. Vai, amado. Aí, cara, a minha mãe, ela tinha problema no coração. E ela já tinha um extenso no coração, né? E aí minha mãe passou mal, quase morre, teve que levar de novo. Levaram para o hospital do coração. Aí chegou lá, se internou, o médico disse, ó, essa cirurgia tem que ser urgente, a dela. E era para ter sido feito no mesmo dia. E aí não foi, que era na sexta-feira. Aí no sábado eu fui dormir lá, né? Fui dormir. Aí dormi no hospital e vim aqui pro culto, no domingo. E aí lá, mano, eu faço amizade de todo canto. E lá comecei a fazer amizade com o pessoal do corredor, minha mãe no corredor, e eu fazia amizade, fiz amizade de todo mundo e tal. Amém, beleza. Aí quando eu cheguei aqui debaixo da tenda de manhã, dormindo, Rio com sono, eu orando, ó, na hora lá, final do culto, aí eu comecei a orar pelo pessoal lá. O Senhor, aí Deus falou comigo, eu quero que você volte lá. E eu quero que você ore pelo povo, mas eu quero que você ore de maca por maca. Aí eu abri os olhos, Lília, Deus falou comigo. Aonde? Aqui agora. O que foi? E Deus mandou voltar lá no hospital. E aí? Tu é doida? Aí ela, como? Não, mandou voltar lá. Eu vou só em casa tomar um banho, vestir a roupa e vou pra lá. Aí tu vai mais eu. Tu é doida? Aí ela, como é que a gente vai entrar lá se tu vê que é mó burocracia, 3 portarias? Como é que... Se Deus mandou, ele vai se responsabilizar. Bora mais eu? Bora. Aí ela, vamos. A minha mulher, ela disse que eu sou meio doido, mas ela encara, mas minha loucura. Aí ela, tomei banho e desabei pro hospital. Eu cheguei lá, na primeira porta, a gente recebe uma fichinha. Recebeu eu e ela. Aí ela disse assim, ó. Ela é igual o Tomé, mas ela, quero ver como é que passa daquela dali, se tem que entregar o papel. Aí eu não sei. Bora. Aí a gente foi subir esse cara, quando eu fui passando, mas a mulher saiu da porta, não tinha ninguém. Eu, pronto, Passei, entrei. Aí cheguei lá dentro, aí para entrar no corredor que a mãe tava, tinha um portãozinho, só cabe 2 pessoas só passam, e tinha um cara sentado. Ela olhou, e ali, eu quero ver. Aí, teimosa, viu? Cara, assim, incrível. A gente chegou, cara, com o chesco daqui a parede ali. O cara se levantou e saiu. Pronto, tá aí, Deus abriu. Bora, entrei. Quando eu tava dentro, aí eu disse o quê? Eu já tô dentro, agora pronto. Aí ela ficou rindo nela. Cara, eu não entendo isso. Mas vamos lá. Aí quando eu cheguei lá, a mãe, tu tá aqui de novo. Eu, não, mano, Deus mandou vir aqui pra orar. Foi, tá certo. Aí eu olhei pra fila, sabe? Corredor medonho. A coragem pra chegar lá no primeiro, dizer que Deus tinha mandado eu vim pra orar por ele. Não tinha, mano. Me tremi todinho. Pra se infiltrar, né? Foi no instante. Foi. Me tremi todinho. Aí eu... Senhor, não tem isso não. Coloca as palavras. Senhor, coloca as palavras na minha boca e eu vou chegar lá e eu não sei o que vai ser dito não, mas eu vou. Aí fui me tremendo mesmo, me tremendo. Aí eu cheguei lá na primeira, no senhorzinho. Aí eu, oi, boa tarde, tudo bem? Ele, boa tarde, meu filho. Não é que eu vim aqui, que Deus mandou eu vir aqui orar pelo senhor. Ele, meu filho, diga isso não, ore aí por mim. Aí comecei, caí depois do primeiro, meu filho, orei pelo primeiro, aí orei pelo segundo. Aí no terceiro eu tinha feito uma amizade muito grande com esse casal, cara. E eu orei por ele, comecei a falar de Jesus pra ele, da minha vida, da minha história. E ele começou a chorar, meu cara.
E aí eu perguntei se ele queria entregar a vida a Jesus. Aí ele disse que queria, mãe, entregar a vida a Jesus. E, cara, eu quero entregar eu quero que Deus mude a minha vida, mude a minha história. E aí, cara, eu comecei a chorar, mano. E ele também chorando. Só que incrível foi a mulher dele atrás de mim, sentada no banco. Ela começou a chorar e disse assim, ei, eu quero também. Cara, quando ela disse isso, eu, ixi, meu irmão, que loucura. Aí eu, né, pronto, Senhor, o Senhor já salvou aqui esse casal, eu sei. Pronto, tá bom, agora vamos embora. Foi. Cheguei lá na mãe, aí eu lá, conversei com a mãe, a minha esposa olhou pra mim e eu sei que foi Deus aquilo, cara. Disse assim, tu já terminou o que tu veio fazer aqui? Tu já orou de maca por maca? Em todas? Macho, eu baixei a cabeça. Amém, vou terminar agora. Aí eu fui, terminando de orar, orei. Aí cheguei num senhorzinho que tava lá também. Aí tinha uma sobrinha dele, tinha ido olhar ele, tava com mais de 5 anos que não via ele. Caramba. E aquela menina tinha ido lá, porque de visita, quis visitar ele. Aí eu comecei a falar pra ele de Jesus. E ele disse, irmão, eu sou cristão também. Ele disse, é mesmo, que bom, que bom. Aí eu comecei a falar pra ela. Comecei a falar de Jesus pra ela e eu disse algo. E aquilo que eu disse impactou a vida dela. Eu disse assim, você ama a sua família? Ela ama meu filho. Amo meu marido, ama, pois para você ter esse amor tão grande, Cristo precisou padecer lá na cruz. O sofrimento de Cristo lá na cruz do Calvário foi o que trouxe o seu amor hoje pela sua família. Ela baixou assim, cara, a maquiagem já derreteu toda e tome lágrima e ela, eu quero esse Jesus para minha vida. Amém. Cara, quando Legal. ela disse isso, eu, ixi, Senhor, que massa, né? Profeta. Aí eu Benção. continuei orando, aí no final o corredor dobrava, era um L. Aí o médico, aí no final, quando dobrei, uma senhora lá no final olhou e disse assim, ei, eu quero também, vem aqui, eu quero. Então assim, galera sedenta de Deus, cara. E aí, no domingo, o médico, beleza, terminei e fui pra casa. No domingo, o médico foi operar minha mãe. E aí, quando eles abriram, no canto lá, que disseram que talvez o extenso estava entupido, o extenso estava novo. Eu olhei e disse assim, não tem nada aqui não, cara, tá novo. Aí o médico, não, talvez foi a veia do outro lado que entupiu agora, por isso que ela quase morre. Quando eles abriram, a veia nova, eles disse, meu irmão, fecha a mulher, manda ela pra casa que ela tá curada. Entendeu? Então assim, Deus usou aquilo só pra me levar lá, meu irmão. Sim. Mas se eu não tivesse sensível ao que o Senhor me falou, eu não tinha ido. E talvez a minha mãe tivesse até morrido mesmo ali no problema e tudo. Então assim, é algo que a gente precisa estar sensível ao agir de Deus, né? E é Você isso falou que no início que sua mãe era católica. Era, mas ela se converteu. E a mãe, minha mãe, estou dizendo tu, mano. No dia que a minha mãe se converteu, Deus também falou comigo. Amém. Eu tenho um problema na coluna, né? O pastor fala de problema na coluna, eu me lembro logo de mim. No dia a minha mãe foi de manhã lá em casa e contou o problema da minha irmã, que a minha irmã era um caso sério, mas também hoje serve ao Senhor, glória a Deus. E aí a minha mãe lá contando o problema, eu disse, mãe, ela, de manhãzinha cedo, 6h30, a mãe chegando, por que a mãe não vai pra igreja mais hoje? Ela baixou assim a cabeça, mãe, eu ficava triste, mas ela, meu filho, eu vou ver, se der certo eu vou. Aí tá certo, aí eu limpei o quintal, dei um jeito nas costas. Aí me deitei, mano, lá em casa, macho. Todo duro. Aí a minha irmã, liguei, que a mãe tá perguntando se tu vai pra igreja. Aí eu, não, dei um jeito nas costas, vou não. Quando eu viro, o Senhor disse assim, vai que é hoje. Ei, meu irmão. Eu virei de volta, liga, amor, disse que nós vamos com o Senhor, disse que, o Senhor disse que é hoje. Cara, por que pareça. Eu olho até no site da IBC, eu ainda olho esse culto ainda, eu ainda olho o culto da minha mãe. Cara, eu me ajeitei bem ligeiro, peguei o carro do meu cunhado, peguei a mãe e botei dentro, vim. Quando eu cheguei na BR-116, mano, engarrafamento do tamanho do trem, macho. Aí eu olhei e disse assim, Senhor, vou descansar em Ti. Só em a mãe ter saído dentro de casa, Senhor, já te dou toda a honra e toda a glória, já te agradeço. Mas, Senhor, se eu chegar lá na igreja, na hora do amém, eu te louvo. Cara, e aqui na igreja não atrasa não, e o culto, vocês sacam que é bem pontualzinho, né? É. Meu irmão, eu sei que nesse percurso aí, quando eu cheguei aqui, o pastor ia subir na escada para pregar, era um cara que veio de fora aí. Eu acho que aconteceu alguma coisa, passando algum vídeo, alguma coisa que atrasou um pouquinho, eu acho, da pregação. O cara começou a falar sobre perdão. Minha mãe era muito amargurada, cara. Cara, minha mãe começou a chorar da hora que sentou até a hora que saiu. E eu, como filho, a mãe chorando, a minha esposa, deixa Deus trabalhar na vida dela. Deixa Deus trabalhar na vida dela. Aí, quando toda a vida que o pastor vai fazer o apelo ali, eu curvo minha cabeça em oração e oro intercedendo para que Deus salve vidas ali naquele lugar. Que eu acredito que o trabalho da igreja é esse, é interceder. Sim. Né? E aquele momento eu acho um momento muito importante, eu acho.
Sabe que toda a igreja, se tiver essa percepção de entender que aquele momento é um momento da igreja interceder por vidas, era algo extraordinário. Com certeza. E aí eu comecei a orar, ó, que eu faço isso, sempre eu faço. Comecei a orar. Aí ele, se você tiver vindo com alguém, se alguém tiver ali atrás daqui hoje, você vir aqui, quer entregar a sua vida, eu chame essa pessoa e desça aqui. Ei, mano, a mãe se levantou e me chamou, cara. Ei, cara, pra mim, sabe, foi assim, um dos momentos mais felizes da minha vida, sabe? Foi ver a minha mãe entregando a vida a Jesus, eu poder batizar a minha mãe, sabe? A minha mãe se batizou aqui. A minha mãe amava a IBC, cara. E a minha mãe era uma mulher de fé, mano, sabe? E assim, ó, depois que a minha mãe se converteu, com 2 anos, o Senhor levou ela. E a minha mãe faleceu ia fazer 70 anos, né? E ela disse, sabe o que pra mim? Meu filho, a minha melhor época de vida foi esses 2 anos. Aí eu dizendo, como é que foi a melhor época? A pessoa viveu 68 anos sem Cristo, 2 anos com Cristo. E nos 2 anos, teve 4 paradas cardíacas que ela teve. Botou extensa, lutou 1 ano contra o CA. E foi a melhor época da vida dela. E Deus me disse, filho, sou eu que dou a paz. Né? Sou eu que faço isso florescer. Então a minha mãe disse isso para mim, meu filho, a minha melhor época é essa da minha vida. Eu, poxa Deus, o Senhor é tremendo. Então, meu irmão, se deixar aqui, nós vamos até amanhã, que é a história. Mas eu tô levando daqui uma grande experiência. Para mim já valeu. Nós temos que acabar. Foi um prazer imenso mesmo estar com vocês. Assim, foi maravilhoso ouvir o testemunho de vocês. Amém. Inclusive, falando aí, só compartilhar. Cara, não deixou nem eu falar, mano. Tinha tanta coisa pra falar, mano. Tem que chamar de novo, então, a parte 2. Tem que ter parte 2, viu? Mas a gente. Legal. O meu avô se converteu no dia que ele faleceu. E o outro se converteu com mais de 70 anos também. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que estar sensível, né, ao mover de Deus, para o que a gente vai fazer, para alcançar todos aqueles que precisam, seja dentro da nossa casa, seja no meio da rua, seja em outra cidade, né? Sim, verdade. Então, agradecer demais ao Irã, ao Juninho, por esse tempo maravilhoso. Agradecer a vocês que nos ouviram. Como sempre, a gente é o IBCcast, a gente está no YouTube, no Spotify, no Deezer, todas as plataformas aí. Sigam escutando e compartilhando o podcast. Um abraço. Show.